que gostaria de manifestar uma mensagem de otimismo. Ei, pessoal! Bom, o que faz, qual o papel de chargista, ou de humorista, ou de história em quadrinho, autora de quadrinhos nesse contexto? Eu não sei, são muitos os papéis. São muitos, incluindo a própria linguagem do humor gráfico, dos quadrinhos, quer dizer, fazer parte de um movimento nacional e cultural como esse, estimulando a produção de desenhos e de expressão artística em populações que estão marginalizadas ou que são pouco levadas em conta, assim, eu acho que é também um trabalho político muito importante. Eu tenho procurado, de alguma forma, estar em contato ou em sintonia com esses movimentos, que eu acho que é uma característica muito importante do nosso país hoje. Há um movimento de inclusão e de alargamento da expressão da população. Não é fácil, não é nem um pouco fácil, e não digo que isso está deslanchando de jeito nenhum, mas acho que há esse esforço e é importante notar. Um exercício de uma certa sensatez já é em detrimento, né? Quer dizer, quando seria possível o estabelecimento de uma política maluca e suicida, que nem a que o Bolsonaro propôs, o próprio fato da gente estar com a prevalência desse certo bom senso, para mim já é um bom sinal, já é uma primeira boa notícia. Eu acho que vai demorar, isso não melhora a dinâmica da Covid, não melhora em si com isso, mas já é uma postura interessante. Quer dizer, começar desse ponto, impondo uma derrota ao irracionalismo e a piração, e vamos lá, vamos retomar a economia, todo mundo na rua. Eu acho que isso já é uma notícia interessante, assim, porque esse perigo continua existindo, né? Essa ideia de que essas razões ditadas pelo senso comum, né, pelo esse senso comum mais rastaquera, assim, que isso possa orientar uma política de governo, uma política de sociedade, assim, eu acho que isso é um perigo ainda continua. E a gente precisa estar alerta. Você acha que você acha que o humor é uma arma? Eu ouvi o Moro. O humor é uma linguagem, é um tipo de linguagem. Nesse sentido, a gente pode usar essa metáfora de que é uma arma. E como metáfora, como arma, também ela pode ser usada em diversas direções, né? É uma linguagem agressiva, uma linguagem que tem uma eficiência muito típica, né, dela, assim. Não é uma linguagem neutra. Eu nunca concordei com a ideia de que um discurso humorístico, só por ser humorístico, estava isento de qualquer coisa, né? Tá, mas assim, se o humor vai mudando conforme também muda a política, né? O contexto todo, o contexto que a gente vive, né? Eu imagino. Uhum. E você pensar no Bolsonaro como um líder político, e eu fico pensando historicamente nas charges, desde aquele tempo. Estão me ouvindo?
Eu tô. Tá, então vamos embora. Eu não sei, tem como, quer dizer assim, o Bolsonaro como personagem para a Charge, o que ele significa, o que ele representa? Bom, ele é um fanático de extrema-direita, sempre foi, né? É interessante, porque ele era um personagem que a gente não dava nada por ele. É, A gente achava que era um desses capitão isso, ou cabo aquilo, gente fanatizada, com um discurso completamente irracional, defendendo ditadura, defendendo tortura, então não sei o quê. E a gente achava que era uma coisa que tinha um determinado lugar no panorama político e que aquilo ali ficaria. Vimos que não é assim, que determinados contextos, circunstâncias e processos podem levar a que esse pequeno nicho de extremismo fascistoide ganhe corpo, se sintonize com partes da sociedade que a gente não levava em conta e pode resultar na eleição da figura. Então, o Bolsonaro é uma figura que pertencia a esse folclore assim, de representação, ainda pertence, só que agora ele está numa posição de poder inédita, né? A gente fica pensando, se Bolsonaro foi eleito presidente da República, então, né, pensamento silogismo, então quem pode ser eleito presidente da República? Quase qualquer um. Ele foi eleito sem discurso, sem debate, sem apresentar nada de ideias, só apresentando a baba dele, né? Então, se isso foi possível acontecer, é bom a gente ficar atenta porque e não tratar a política dessa forma secundária, sabe, como se fosse assim um momento de ir lá enfiar o voto na urna e ponto. Não é assim que deve ser. Se Nesse caminho. você tem alguma, porque assim, nos anos 70 foi um momento muito importante da história da Charge no Brasil, né? Os anos 70, o Pasquinha, uma ditadura e agora de novo a gente tem os personagens parecidos, né? Não exercendo o autoritarismo ainda, tentando talvez, vamos dizer assim, ou provocando. A Charge, de novo, ela também, talvez, ela dialogue, né? Ela cresce nessas horas, talvez. Não sei. Estou pensando junto com Sim, você, tentando pensar junto. cresce. As charges e os cartoons vivem essa situação meio paradoxal de serem, por um lado, inofensivas e, por outro lado, muito ofensivas. Então, a gente pensa, charges já foram já foram motivo, ou pelo menos pretexto, para a ditadura encanar toda a redação do Pasquim. Charges e desenhos humorísticos também serviram de pretexto para extremistas malucos e entrarem, fanáticos, né, entrarem no Charlie Hebdo e assassinarem o melhor do humor europeu. Então, a gente fica pensando, afinal de contas, charges derrubam governos ou não derrubam nada? É uma mistura dessas duas coisas. O Enfio achava que, sim, derrubava. Eu acho que ele falava assim, com a devida, o devido calibrado, com a boa calibrada, assim é possível. Não sei se derrubar governo, mas ele falava que reuniões do Figueiredo com o staff muitas vezes aconteciam depois que ele publicava a coluna da Isto É. Tá. Que eram as cartas à mãe e tudo. Entendi. Não era mentira isso, não era fantasia dele, não, é verdade, acontecia.
Então, o humor tem um lugar de importância, assim, que eu acho que é paradoxal. Depende da qualidade dos humoristas, depende do momento, depende de um monte de coisas. Inclusive da presença de humoristas no governo. Quer dizer, a taxa de ridículo de um determinado governo também altera, né, Impressionante. a virulência do discurso humorístico de oposição. Ô, Como Laerte, é que você faz quando o ministro da Educação usa a linguagem de um personagem de quadrinhos para ofender um parceiro comercial importantíssimo do Brasil, vital nesse momento? O teu processo de charge, como é que ele acontece? Olha, um grande resumo, assim, eu focalizo os temas, eu venho fazendo isso durante a semana. Como na Folha a gente tem rodízio de chargista e cada um pega um dia. Então, durante a semana eu já procuro me antenar, mas a gente está vivendo num momento que as coisas mudam muito rapidamente, assim. Então, o que eu faço é procurar me antenar e definir quais são os assuntos que estão na ordem do dia. Por quê? Porque o discurso humorístico, o bom sucesso de uma piada, depende muito do rápido reconhecimento por parte da plateia. A plateia precisa entender sem Verdade. nenhuma dificuldade, porque senão a piada vai embora. A piada é uma coisa delicada, né? O humor é uma pluma que fica voando assim. E se a pessoa demora a entender, tem dificuldade de identificar a situação, tem dificuldade de identificar as personagens, quem é essa pessoa? Uma caricatura meio esquisita que a pessoa não entende direito quem é. Tudo isso já faz com que a charge flop, deixe de funcionar. Então eu procuro pensar no assunto, o assunto precisa ser reconhecível, de uma certa maneira ele precisa já estar no centro, no miolo de uma discussão razoavelmente quente, portanto é preciso que ele tenha um ponto de fervura. É um ponto que quando você está cozinhando é o ponto de bala. Quando você está ali fazendo calda, né, você vai sentindo com a colher assim o ponto. O ponto de bala não é para dar tiro, é para fazer bala. Então ele precisa ter uma consistência, nem muito dura, quer dizer, não, a gente precisa estar lidando com uma situação que não é nem opiniões cristalizadas e nem muito mole, nem muito solta, fluida. Então, lidar com opiniões cristalizadas, que são opiniões consagradas, onde não há a menor dúvida, para mim é pouco tentador, porque, não sei, eu vou estar dizendo uma coisa que é evidente, que todo mundo concorda, que ninguém tem a menor dúvida. Então, me interessa um ponto onde há uma certa imprecisão nessa questão opinativa, né? Eu prefiro isso, não quer dizer que eu consiga isso sempre. Mas aí você pega o tema, você entende a fervura dele, aí vem uma sacada, você vai desenhando, regando planta e desenhando, como é que é? Assim. Daí tem uma fase que é deixar a intuição e a experiência também trabalharem. Quer dizer, o meu modo de construir uma imagem humorística, construir com imagens, ou com falas, ou com situações, uma charge, uma piada gráfica. Tá, eu agora... Às vezes envolve uma pequena sequência de cenas, quer dizer, é um pouco também a elaboração de um certo teatrinho, sabe? Principalmente também porque o espaço de charge da Folha
tem um espaço, esse espaço horizontalizado, assim, que parece o celular no horizontal, ele, ele favorece a linguagem sequencial, ele se parece muito com uma tira. Uhum. Então, não é raro você olhar no espaço da folha, especialmente, a charge ser dividida em 2 ou 3 tempos. Assim, não... Sim, verdade. É um formato clássico esse, né? Mas não foi sempre assim. Não. Há uns anos atrás, ele era mais verticalizado Mais assim verticalizado. e favorecia mais as imagens icônicas e as imagens que vinham de uma vez só. Onde ele fez grandes desenhos e grandes trabalhos nesse formato. Você, o que dá para falar sobre o humor em tempos de pandemia, Laerte? Toda a situação dramática coloca em relevo essa vida emocional. Todos esses momentos onde a emoção está num primeiro plano, mortes, pandemias, desastres, tragédias, são momentos difíceis para você fazer humor. Acho que impossível não é, mas são momentos mais difíceis. Eu não li muita coisa sobre teoria do humor, mas eu li Freud. E Freud dizia assim que dos grandes impactos da linguagem do humor, da piada, né, do xiste, é esse efeito de economia para a psique. A pessoa se sente economizando um gasto emocional que ela, de outra forma, teria que ter, se aquilo não fosse uma piada. Se fosse uma notícia séria, que uma pessoa caiu e rachou a cabeça, ou que houve não sei o quê, haveria um gasto emocional considerável ali. Mas ao saber que é uma piada, todo aquele desastre é reaproveitado em função dessa coisa que é o humor. Então, agora, ele dizia que o prazer de rir de uma piada, de uma situação humorística, é muito também o prazer de você saber que está economizando um gasto emocional, assim, sério. Sim, sim. Bom, mas essa é uma das possibilidades. O que eu digo é que a pessoa que está envolvida emocionalmente com uma situação dificilmente vai reconhecer uma linguagem humorística e uma piada. No entanto, quase toda a situação implica em que alguém vai estar vivendo aquilo de uma forma emocionalmente mais aguda. Porque você falou que pandemia e política são dores diferentes, vamos dizer assim, né? Só que são assuntos diferentes. Assuntos diferentes, mas eles estão meio se misturando agora, né? E, na verdade, é um tema, né? É um puta tema. Sim, por quê? Porque política não é uma atividade de salão, que não é uma atividade que pode parecer isso, mas não é. Política é representação. Política ela é uma transposição das lutas sociais num contexto de uma organização que as sociedades foram montando com o tempo. Mas quando a gente fala em política, a gente não está falando só em gente que passa a perna um no outro, que faz joguinho, que faz não sei o quê. Isso tudo é também parte do folclore que foi se criando, mas o que está se lidando ali numa discussão política são representações da sociedade, são pessoas que estão em situações sociais muito definidas, muito outras, né, que não estão ali representadas. Por isso que eu acho que entender a política como uma atividade gerada através do voto, portanto, resumida ao momento de ir lá votar e eleger representantes, é uma forma pobre de entender a política.